O título da nossa lição esta manhã é Riqueza ou Pobreza. É um título bastante pertinente, como os outros títulos que temos vindo a estudar desta revista, mas também das outras revistas que nós temos estado a estudar ao longo desses anos todos. Mas quando nós falamos de riqueza ou pobreza, normalmente não são temas que são consensuais, na medida que cada um acaba por ter a sua construção, a sua mundividência, as suas teorias, as suas concepções em relação a esses assuntos. A riqueza e a pobreza são assuntos recorrentes no nosso contexto social e na nossa convivência diária. As pessoas, desde que nascem, são logo a priori estimuladas a procurarem a riqueza, a abandonarem a pobreza e procurarem, enfim, ganhar mais dinheiro para poderem ser ricos. Porque convencionou-se que quando uma pessoa é rica, quando uma pessoa é afortunada, é sinônimo também de felicidade. Há essa concepção praticamente em todas as culturas, de achar que quanto mais temos dinheiro no bolso, é sinônimo que somos mais felizes. Por quê? Porque nós conseguimos ter poder e esse poder habilita-nos a poder conquistar coisas que a priori, se não tivermos dinheiro, não conseguiremos. Esta é a razão pela qual, desde tenra idade, ou a partir do momento que começamos a ganhar consciência de nós mesmos, somos estimulados a procurar ter a riqueza, de trabalhar e sermos poupadinhos ao ponto de poder chegar a patamares elevados, neste caso, ter a riqueza. Até aqui nada de mal, pronto, na medida que nós temos que procurar progredir, temos que procurar avançar, temos que procurar melhorar a nossa condição de vida. Mas, de um outro lado, há contra, porque se é verdade que podemos considerar prós essa questão de ter oportunidades ou esforçar-se para ter oportunidades para poder se ingrar na vida, mas nós também sabemos que há contra quando isto é estimulado de uma forma equivocada, de uma forma errada. Desde logo, nós sabemos que o facto de uma pessoa ter dinheiro não é garantia absoluta que essa pessoa vai ser feliz, que essa pessoa vai ser a melhor pessoa ou que essa pessoa vai ter uma vida melhor. Não, não é. Embora socialmente apregoam isto. É isto que nós ouvimos nos mídias, nas conversas, nas convivências e, enfim, nas ansiedades e perspectiva de modo de ser e de estar das pessoas. É isso que vamos escutando. Mas essa visão é uma visão equivocada, na medida que só o ter dinheiro, ser rico, não é garantia de ter uma vida melhor. Quando digo vida melhor, estou a falar numa perspectiva de ter paz, de ter equilíbrio, de ter harmonia, de ter o amor. Não é sinônimo dessas coisas. Essa é a primeira questão. E a segunda questão, nós sabemos que a pobreza é vista como sendo algo negativo. E é verdade em determinados casos. Se a pessoa não tem o mínimo de sobrevivência ou está a viver no limiar da pobreza, isto não é o ideal nem é o desejável. As pessoas têm que ter um mínimo de sobrevivência. Quando dizemos o mínimo de sobrevivência, ter uma casa, ter comida, ter oportunidade de poder trabalhar e, enfim, também ter saúde. Mas, acima de tudo, saúde está em primeiro lugar. Pronto. Para a pessoa mais ou menos ter o básico para poder sobreviver. Pronto. Se a pessoa não tiver básico para poder sobreviver, está a viver no limiar da pobreza, isso também não é bom para a própria pessoa em si. Por quê? Porque retira-lhe todas as potencialidades e cria-lhe outras situações adicionais que poderiam ser evitadas se não estiver nessa situação de extrema pobreza. Extrema pobreza põe em causa a própria dignidade do ser humano. Uma pessoa que vive debaixo, numa pobreza extrema, ele perde a dignidade enquanto ser humano. Por quê? Porque essa pessoa fica dependente, fica vulnerável, fica marginalizada, fica
posto do lado. Logo, isto também não é correto. Por isso, e nem é isso também que Deus criou-nos para ser. Nós temos que ter a dignidade e esta dignidade requer o básico para a nossa sobrevivência. Pronto. Mas o apóstolo Paulo aqui, que nós vamos ver depois, a sua construção em relação à temática da riqueza, como eu estava a dizer, nós não devemos, enfim, valorizar a pobreza, porque o mérito não está na pobreza, nem o mérito está na riqueza. O mérito está, acima de tudo, em Deus. Não é na riqueza nem na pobreza. Uma pessoa pode ser pobre e ser bem-sucedido, como uma pessoa pode ser rica e ser bem-sucedido, contando que essas pessoas se firmem, que estejam alicerçados no Todo-Poderoso Deus. O segredo aqui é Deus fazer parte da vida da pessoa, independentemente de se essa pessoa for pobre ou for rica. O segredo aqui é a presença de Deus na vida dessa pessoa. Mas, como eu estava a dizer, nesta avidez que as pessoas tentam procurar a riqueza, que acham que a riqueza abre portas de oportunidades para outras questões, fazem com que as pessoas tentam ser avarentos, tentam ser gananciosos, tentam fazer de tudo para poderem serem ricos. Ora, quando uma pessoa tenta fazer de tudo, não vê os meios para chegar ao fim, neste caso o fim da riqueza, essa pessoa é capaz de fazer piores de atrocidades para ser rico em nome da riqueza. Esta é a razão pela qual nós vemos muitas pessoas que às vezes até vão acumulando fortunas, mas fazem muitas maldades, fazem muitas coisas que não são boas, edificantes do ponto de vista bíblico e do ponto de vista ético e do ponto de vista moral e do ponto de vista do próprio humanismo social que se espera que deve reger os próprios seres humanos nas suas convivências. Pronto. Essa ideia obcecada de ser rico traz muitos problemas, traz muitos desafios e traz muitas complicações na vida dessas pessoas que procuram insaciavelmente a riqueza. Repara, como eu disse que nós temos que procurar viver no centro da vontade de Deus. Quando nós vivemos no centro da vontade de Deus, já não dependemos das coisas para acharmos que vamos ser felizes. Mas sim é centralizarmos no Todo-Poderoso Deus. Agora, se eu vos pergunto, querem ser ricos ou pobres? Obviamente, eu já sei qual será a vossa resposta. E é a resposta legítima, que desejam ser ricos. Mas não há nenhum mal em isso, de querer ser rico, contando que a pessoa, enfim, respeita a vontade de Deus na sua vida e procura ser honesto na procura da sua riqueza, a riqueza que quer. Porque se uma pessoa trabalha de forma honesta e ser diligente e ser esforçado, não há nenhum mal, até porque isso vem acréscimo. O trabalho, a diligência, a competência, o rigor, o saber gerir, isso tudo, se a pessoa tiver isso, e a graça de Deus também proporciona isso, obviamente que a pessoa tem aqui um caminho para ser bem-sucedido. É uma bênção que a pessoa vai ter. Mas, mesmo assim, um crente, normalmente, ele não está focalizado na ideia de ser rico. Nós não andamos obcecados com a ideia de ser ricos. A riqueza para um cristão é algo que vem acréscimo através da sua entrega, da sua diligência, da sua competência e por aí fora. Agora, parte errada quando aquelas pessoas que procuram riqueza a todo custo e achando que a felicidade, a sua paz, tranquilidade, harmonia está no dinheiro, aí essas pessoas vão ficar decepcionadas, porque não é bem assim. E nós vamos ver isso neste estudo que vamos estar a estudar. Por isso eu convido-vos a abrirem a Epístola do Apóstolo Paulo ao Timóteo, no capítulo 6, para lermos de versículo 6 até versículo 19. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo começa a fazer a sua exortação aos crentes pobres. Aos crentes pobres para poder ilustrá-los, esclarecê-los sobre não só a sua condição, como chamar a atenção para os perigos que são associados
a essa ideia desenfreada de quererem ser ricos a todo custo. Há riscos e há problemas sérios quando uma pessoa está focalizado, está obcecado, está deslumbrado com essa ideia de ser rico a todo custo. Por isso o apóstolo Paulo começa a fazer a sua exortação, uma chamada de atenção aos próprios pobres para a importância de não ficarem obcecados com a ideia da riqueza. E ele diz, como nós lemos logo no versículo 6 do mesmo capítulo 6, mas é grande ganho a piedade com contentamento. A piedade com contentamento. Isso aqui, o que o apóstolo Paulo está a falar, está a referir concretamente à religião. A religião é fonte da piedade. E esta fonte da piedade leva com que, quando é exercida de uma forma correta, de uma forma acertada, de uma forma devotada, ela é um ganho. É um ganho que traz o contentamento. Esta ideia do contentamento é uma ideia que, em última instância, remete para a própria riqueza. De a pessoa ser rico, da pessoa ser adornado com aquilo que é o mais importante, que é o mais essencial, que é o mais ideal. Quer dizer, a riqueza como sendo o contentamento, essa ideia do contentamento, essa ideia de estar esvaziado de um materialismo que é que o mundo procura e centralizar-se em Deus. A piedade, quando é exercida de uma forma correta, a religião, quando é vivida na sua plenitude, é só riqueza que habilita. Obviamente, pode desdobrar também na riqueza material, mas mais do que acima de tudo é a riqueza espiritual que a pessoa tem. E essa riqueza espiritual é o quê? É paz de Deus, é o Espírito Santo na nossa vida, é plenitude e harmonia interior que uma pessoa tem, que nenhuma riqueza, nenhum dinheiro confere. Repara, quando nós estamos bem conosco, há coisa que pode pagar esse preço de estarmos bem conosco. Claro que não. Há pessoas que andam muito atormentadas, pessoas que andam muito desgostadas, pessoas que andam com ansiedades, com depressões, com problemas. Porquê? Porque não tem paz interior. Aliás, no mundo cada vez que nós vivemos, que se enfatizam muito a questão de saúde mental, quer dizer, é um problema sério que às vezes até pode atingir pontualmente em determinados casos os crentes. Mas se nós formos ver, a religião, quando é exercida de forma correta, ajuda-nos a blindar por muitos outros problemas que nós vamos enfrentando. E falando nessa questão de saúde mental, às vezes brinco com os meus colegas seculares, porque como sabem que agora está na moda, que as pessoas têm que fazer terapias e essas coisas todas, e por aí, enfim, pronto. Eu às vezes digo que eu não preciso de terapia. Não preciso de terapia, por quê? Porque não é que estou a subestimar profissionais que fazem isso. Mas nota, nós quando estamos aqui na igreja, nós fazemos terapia semanalmente. Porque essa escola dominical que nós temos, que é um momento de reflexão e de interação que temos uns com os outros, a pregação que nós ouvimos, que é uma exortação bíblica, quer dizer, isso são bagagem. Repara, eu não sei se alguém já teve experiências de fazer essas terapias. Essas terapias é mais ou menos a conversa que as pessoas vão tendo com os profissionais e a forma de orientar e dar uma visão positiva da vida. O que é que nós fazemos semanalmente? É isso. A exortação que nós somos é preparar as pessoas a encarar a vida numa dimensão muito além do que aquilo que possa aparentar. Através da escola dominical, através das próprias pregações, mas também da coinonia que nós vamos tendo uns com os outros, porque os crentes aconselham-se mutuamente logo. Nós já estamos sempre a fazer terapia, a pessoa não precisa. E mesmo naqueles casos que são mais especiais, nós temos pessoas com que recorrer. Infelizmente as pessoas do mundo não têm muito disso. Não têm essa conexão que nós temos. Por isso eu digo assim, olha, quer dizer, terapia, não estou a substituir, mas não preciso, porque eu faço isto recorrer. E para não falar de próprio nós, esse autoexame que nós fazemos através das meditações na palavra de Deus que vamos fazendo, isso tudo é uma forma de nós podermos blindar a nossa mente, a nossa espiritualidade
estarmos em harmonia, em sintonia, em reconciliação. Repara, quando se fala de traumas do passado, o que é que se ensina ali para superar esses traumas? É perdão, a ideia de perdão para poder libertar. O que é que a Bíblia ensina? Não é de nós podemos perdoar e seguirmos em frente e deixar tudo nas mãos de Deus. Isso que ensina. Porque quando uma pessoa está traumatizada, é porque aquilo que lhe aconteceu no passado ainda, ele continua a personificar essas coisas. E a pessoa precisa libertar desta carga negativa, desse mal que lhe tem acontecido, para poder encontrar a sua felicidade. A Bíblia é isso que nos ensina. Quando a Bíblia fala-nos constantemente, temos que perdoar, não temos que pagar mal por mal, temos que ter fé em Deus, temos que saber que as coisas amanhã serão melhores. Quer dizer, o que vão falar nessas coisas todas de terapia, não há nenhuma novidade que falam que nós não falamos na igreja. Isso é abono da verdade. Pronto. Logo, essa ideia de religião como sendo fonte do contentamento, da alegria, é religião quando é exercida, quando é vivida de forma completa. Por isso o apóstolo Paulo foi muito claro, muito categórico nesta verdade. Ele diz assim, mas é grande, não é qualquer, é grande ganho a piedade com contentamento, porque isso produz muitas riquezas. E isso está a exortar aqueles pobres que eram lá, que achavam que a sua vida de pobreza material era tipo um fracasso do ponto de vista social. Mas não é um fracasso. Porque se reparar, como é que uma pessoa pode considerar que é um fracassado se essa pessoa, só porque ela é pobre, quer dizer, não pode ver as coisas assim. Não pode, mas nós sabemos, como eu já expliquei na nota introdutória, como é que o mundo pensa. Mas aqueles crentes não eram pobres. Eram pobres do ponto de vista material, mas eram grandes ricos que estavam ali. E essa é a riqueza que se advém da própria verdadeira religião. Mas o apóstolo Paulo não parou só nesta exortação. Ele aqui muito categoricamente, mas é grande ganho a piedade com contentamento. E depois ele vai explicar o porquê. Porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Nesta outra versão diz, quando viemos ao mundo, nada trazíamos. E quando formos embora, também nada podemos levar. É verdade, alguém veio, quando nasceu, veio com alguma coisa aqui. Deve estar errado. Talvez alguém pode dizer, eu vim com alguma coisa e blá. Ninguém trouxe nada. Ninguém veio com nada. Tudo que nós, quando viemos a este mundo, que nós depois conseguimos posteriormente. Ou, pronto, por herança. Há pessoas que são privilegiadas, nascem num berço de ouro e têm já heranças, ou às vezes antes de próprio nascerem já têm heranças. Vocês sabem isso, os nascituros já por ter heranças, já por ter casa no seu nome e fica aberto a questão do sexo, por ter propriedade, por ter tudo. Pronto, isso pode acontecer. E a lei, enfim, abre essa coisa. Nos países ditos civilizados isso é prática recorrente. Por isso há pessoas antes de nascerem logo já têm heranças. E às vezes já têm até conta bancária, já têm dinheiro lá antes de nascer. Não aconteceu comigo e infelizmente, não sei se alguns de vocês... Não, é verdade, eu sou pobre. Eu estou a dar essa lição, sou pobre. Estou a falar aqui da pobreza, sou pobre. Pronto. Mas o que eu estava a dizer, o apóstolo Paulo mostra aqui a riqueza. E ele diz, quando nós viemos ao mundo, no versículo 7, quando viemos ao mundo, nada trazíamos. E quando formos embora, também nada podemos levar. Se tivermos alguma coisa que comer e com que nos vestir, é quanto basta. Porém, os que se desejam enriquecer caem na tentação e na armadilha e são vítimas de muitos desejos insensatos e prejudiciais, fazendo com que se afundem na ruína e na perdição. A raiz de todos os males é a ganância do dinheiro. Levados por ela, muitos perderam a fé e meteram-se em grandes aflições. Essa ideia de obsessão por dinheiro, o que é que traz? Traz problemas. Porque, nota só, em nome do dinheiro, a pessoa é capaz de vender a sua alma ao diabo, de desrespeitar as regras, de ser corrompido e de corromper e de ser corrompido, de pisar nos outros, de mentir e de trair, e até de cometer outras, até matar, em nome disto, em nome de dinheiro. E a pessoa, quando está ávido a isso, quer dizer, é uma rampa deslizante para todos os tipos de aberração. Esta é a razão pela qual nós vemos que as pessoas que são ricas, porque a riqueza o que é que faz? Abre também portas
para muitas oportunidades. E essas oportunidades podem ser brechas para a perdição. Porque nota-se, se uma pessoa tem essa ideia obcecadamente ser rico, acha que essa pessoa vai deixar de não pisar os outros. Vai pisar. Essa pessoa é capaz de trair em nome desse dinheiro. A própria obra literária de Fausto, de pessoas que vão fazer pactos satânicos para terem fama, terem poder em nome disto. E depois o que é que acontece? É perdição que vão chegar. Há pessoas que fazem pactos para terem sucesso. Pacto diabólico. Vivem neste mundo e vão fazendo esses pactos para quê? Para poderem ter riqueza. Logo, isto que o apóstolo Paulo vai mostrando ali. A raiz de todos os males é a ganância do dinheiro. Levados por ela, muitos perderam a fé e meteram-se em grandes aflições. Estás a perceber? Mas antes de chegarem lá, ele diz, porém, os que desejam enriquecer caem na tentação e na armadilha, são vítimas de muitos desejos insensatos e prejudiciais, fazendo com que se afundem na ruína e na perdição. É uma armadilha, uma tentação. A pessoa, quando tem essa ansiedade, está num caminho escorregadio, pode cair a qualquer momento. Por quê? Porque levado nesta ideia, a pessoa é capaz de fazer tudo, fazer piores coisas para poderem afirmar. Quantas pessoas que destruíram os seus lares, as suas famílias por causa do dinheiro? Vão envolvendo com outros por causa de dinheiro. Põe em causa a sua família. Quantas pessoas, por exemplo, que põem em causa a sua própria idoneidade, mentindo, falsificando, prejudicando os outros? Quantas pessoas, por nome de dinheiro, até matam para apropriar da herança ou para dar conspiração no marido ou na mulher para ficar com riqueza ou para matar os pais? Pessoas fazem isso em nome de dinheiro. Logo, isso é uma brecha, é um caminho grande para a perdição. Que a pessoa entra numa armadilha e acaba por ser vítima dessa armadilha. Por isso o apóstolo Paulo foi aqui muito claro. Caem na tentação e na armadilha e são vítimas de muitos desejos insensatos e prejudiciais, fazendo com que se afundem na ruína e na perdição. E depois fala, a raiz de todos os males é a ganância do dinheiro. A ganância do dinheiro é a raiz de todos os males. Nós sabemos que o dinheiro só em si não é raiz de todos os males. O dinheiro em si não é raiz de todos os males. Porque uma pessoa pode ganhar dinheiro de forma honesta. Aliás, como dizia um grande pensador, diz assim, a riqueza como fruto do trabalho e da providência divina é uma bênção. É Deus quem nos dá força para adquirirmos riqueza. A bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Há muitas pessoas ricas e piedosas. O problema não é termos o dinheiro, mas o dinheiro nos ter. O problema não é ter dinheiro no bolso, mas tê-lo no coração. O dinheiro é um bom servo, mas um péssimo padrão. O desejo por riqueza pode destruir você. Aqueles que querem ficar ricos são dominados por um imoderado desejo de ajuntar coisas materiais. E esses que fazem da riqueza o sentido da vida, o vetor da sua existência, enfrentam grandes dificuldades e problemas. É isso que nós vamos ver aqui, estás a perceber? E depois, noutro contexto, o próprio esse autor diz assim, o problema não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. O problema não é a riqueza, mas o desejo da riqueza. O problema não é ter dinheiro no bolso, mas ter o dinheiro no coração. O problema não é possuirmos riqueza, mas a riqueza nos possuir. John Stott dizia, com razão, que a cobiça se acha por trás dos casamentos por conveniência, das perversões da justiça, do tráfico de drogas, do comércio de pornografia, da chantagem, da exploração dos fracos, da negligência às boas causas e da traição aos amigos. Vivemos numa sociedade em que se esquece de Deus, ama as coisas e usa as pessoas, quando deveríamos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Logo, o segredo aqui não está em dinheiro em si, não é um mal ter dinheiro, desde que seja ganho de forma honesta e justa. O problema é a ganância deste dinheiro, que faz com que as pessoas lançam nas coisas mais corruptas, mais pervertidas, mais horrendas, para chegarem a esse fim. É isso que o apóstolo Paulo está aqui a exortar para termos cuidado. Porque o que é que interessa uma pessoa ter tanto dinheiro e não ter paz, não ter harmonia e não ter sossego? Quer dizer, não é? É preferível a pessoa ter o pouco, o suficiente para a sua vivência, como ele diz, basta termos com comer ou com que nos vestir, basta. É suficiente para agradecermos a Deus por causa disso. Mas essa ideia ávida de querer ser rico é prejudicial para a nossa vida, para a nossa espiritualidade, para o nosso relacionamento com Deus. Por isso, o dinheiro, o amor ao dinheiro, é a ganância, é de raiz de todos os males. Espero, e assim vamos terminar, que nenhum de nós que esteja aqui
esteja obcecado com a ideia do dinheiro. Porque se tiver isso, é sinal que está a correr sérios perigos, tal como nós vemos aqui. Porque se uma pessoa tem o dinheiro como sendo fonte da sua felicidade, essa pessoa vai passar mal na vida. Porque nós sabemos que não é no ter que é garantir a nossa felicidade, mas no ser. Ser na nossa simplicidade, na nossa forma de estar e no nosso relacionamento, acima de tudo, com Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a interiorizar estas verdades e procurar aplicar na nossa vida. De procurarmos ser honestos, procurar ganhar o dinheiro, porque quando o dinheiro é ganho honestamente, quando nós temos Deus como centro, nós usamos o dinheiro para a prática do bem. Nós usamos dinheiro para evangelização, para a expansão do reino de Deus. Nós usamos dinheiro para abençoar pessoas mais pobres. Nós usamos dinheiro para boas causas. Mas isso é quando nós temos Deus em primeiro lugar, que vai também despertar-nos esse sentimento enorme. Por isso, leio aqui uma última citação para terminar mesmo. Diz assim: ninguém pode amar a Deus e o dinheiro ao mesmo tempo, pois onde estiver o seu tesouro, aí está também o seu coração. Há indivíduos que vendem a consciência e apostatam da fé por causa da cobiça. Amam o prêmio da iniquidade como balão, cobiçam bens materiais como Acã, traem o Senhor como Judas Iscariotes. O amor ao dinheiro leva o homem à apostasia. Uma pessoa que ama o dinheiro transforma uma bênção num ídolo. Substitui o doador pela dádiva. Adora a criatura em lugar do Criador. Por isso nós vemos que, com essa situação, o crente que tem essa questão, ele assim flagela a si mesmo com muitas dores e atormenta a si com muitas dores, porque nós sabemos que essa pessoa acaba por apostatar, acaba por abandonar a fé. O amor ao dinheiro leva as pessoas a abandonarem a igreja, levam as pessoas a afastarem do caminho de Deus, porque já não tem tempo para Deus, tem tempo para buscar dinheiro e procurar dinheiro e viver em torno do dinheiro. Que Deus nos ajude a não naufragarmos na fé, a não perdermos o fio condutor de saber qual é a nossa verdadeira fonte da riqueza, que é o Senhor Jesus Cristo, que é a sua palavra, o seu evangelho, que é a sua igreja. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Vamos terminar com uma palavra de oração. Tenho aqui à minha frente o irmão e peço para terminar com uma palavra de oração, se faz favor. Amém. Amém.